Olá a todos, bom dia. Sejam bem-vindos para mais um episódio das Snack Talks. O nosso convidado de hoje é mais um colega nosso, ex-colega nosso. É licenciado e mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, tendo especializado em Energia. Seguindo a sua paixão pela área, procedeu ao doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia pelo IST, no âmbito de um programa do MIT Portugal. Atualmente pratica a sua atividade profissional na Gestão Global do Sistema Elétrico, na REN, conhecido também como Despacho Nacional. Para além disso, integra o programa Future Energy Leaders Portugal, da Associação Portuguesa de Energia, como membro da board, e, finalmente, foi também vencedor do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2020. Uma salva de aplausos para Pedro Prado. Antes de mais, também queria agradecer por ter aceito o nosso convite para esta conversa. É sempre um prazer falar com mais um colega do nosso curso, de Eletro. Queria começar por te perguntar algo que muitos de nós, enquanto estudantes, ainda não conhecemos, que é a realidade do que é trabalhar na REN, nesse caso específico, como gestor global do sistema elétrico. Podias-nos explicar como é que é o teu dia-a-dia neste cargo? Claro que sim. Então, mas, em primeiro lugar, muito bom dia. Eu queria agradecer-vos este convite que me fizeram. É sempre um prazer falar. Para mim, falar sobre energia é uma temática pertinente, ao qual eu dedico toda a minha vida profissional, todo o meu tempo profissional e também grande parte do meu tempo pessoal com as organizações em que estou envolvido. Portanto, é um tema de facto que me apaixona. Quero também dar-vos os parabéns por esta iniciativa, portanto, eu fico muito satisfeito de perceber que o núcleo de eletrotecnia está ativo desde o meu tempo, nós chamávamos de núcleo de eletro, não sei se ainda se chama assim ou não, e está envolvido, está com dinamismo, está ativo e está pertinente nas áreas de eletrotecnia. Portanto, e falar convosco faz-me sentir que estou de regresso a casa, portanto, já não vou a técnica há algum tempo, portanto, muito obrigado. Em relação à pergunta que vocês me fizeram, fazendo um enquadramento assim mais global, o gestor global do sistema, ou o gestor técnico global do sistema, como muitas vezes é designado, portanto é o System Operator na linguagem internacional, é a entidade responsável pela gestão do sistema elétrico de uma determinada região. Portanto, falando assim numa linguagem mais simples, é a entidade que controla a nível macro o sistema elétrico de um país ou de uma região. Portanto, tipicamente na Europa, cada país tem o seu operador de sistema, com exceção da Alemanha, que tem 3, por razões históricas. Portanto, o Despacho Nacional é o departamento com maior notoriedade do operador de sistema, portanto, e tem como principal figura a sala de comando, que é onde eu trabalho, portanto, onde existem permanentemente 3 engenheiros com especialização em energia e que trabalham por turnos 24/7, portanto 365 dias por ano, Natal, passagens de ano, feriados, sempre. Portanto, sempre que há consumo elétrico tem que haver, portanto como há sempre consumo elétrico tem lá estar sempre três engenheiros. Portanto, são inúmeras as tarefas que nós fazemos no Despacho Nacional, mas existem 2 grandes missões. Portanto, a primeira grande missão é garantir a manutenção do equilíbrio geração-consumo, ou seja, que o consumo é igual à produção mais a importação, ou então que a nossa produção é igual ao nosso consumo mais a exportação. Isso é uma das grandes missões. A outra grande missão é garantir a segurança e a integridade da rede nacional de transporte. Nós muitas vezes designamos isto na gíria, portanto, garantirmos o N-1. O que é que isto significa? É que podemos garantir que a todo momento podemos perder um elemento de rede, que isto não provoca um efeito em cascata e, por sua vez, um apagão nacional. Portanto, temos que garantir isto a qualquer momento. Podemos perder qualquer elemento de rede, que isso não vai provocar um apagão a nível nacional. Estas são as 2 grandes missões do Despacho Nacional. Portanto, fazemos outras tarefas, mas de facto são estas. Bem, a nossa próxima pergunta tem a ver um bocado mais com o seu historial. Portanto, concluiu o mestrado em 2009 e depois, mais tarde, voltou para tirar o doutoramento em 2015. Portanto, a nossa pergunta é: o que é que o motivou a tomar esta decisão? E, considerando que continua a trabalhar em full-time, desculpe, quais é que são os desafios com que se deparou? Sim, essa pergunta não tem uma resposta simples. Portanto, foi uma conjugação de diversos fatores. Portanto, eu sempre me interessei bastante pela área da economia e da política energética. Portanto, e entrei na REN no despacho em 2010, final de 2010. Portanto, e em setembro de 2011 candidatei-me a um programa, portanto, decidi tirar um diploma de formação avançada, portanto, no técnico e no ISEG, na altura era entre o técnico e o ISEG, em sistemas sustentáveis de energia. Pertencia ao programa MIT Portugal. Foi um programa de 1 ano, 2 semestres, onde tinha um elevado grau de liberdade de escolha nas disciplinas. Portanto, e aí pude complementar um bocadinho a formação que nós temos em eletrotecnias,
de energia, com cadeiras na área de economia e recursos ambientais, gestão de risco em projetos de engenharia, regulação energética e afins. Portanto, gostei muito, gostei bastante, aprendi bastante e fiquei com o bichinho de continuar a estudar. Tinha algumas ideias, alguns temas de investigação que gostava de fazer e gostava de explorar. E, por outro lado, como vocês estão aí compreendem, na gestão global do sistema temos acesso a muitos dados e a muita informação. E muitos dados que podiam ser analisados e podiam ser estudados. E foi aí também que comecei a perceber a importância de criar sinergias entre a indústria e a academia, as universidades e os centros de investigação. Até que em 2015, portanto isto foi entre 2012 e 2015, estive sempre no vai, não vai, até que em 2015 decidi ganhar coragem e inscrevi-me, tive o apoio também do meu departamento, como é óbvio, ganhar coragem e inscrever-me no doutoramento em sistemas sustentáveis de energia, portanto que acabei por concluir em 2020. Portanto, pessoalmente acho que aqui em Portugal ainda há algum caminho que temos que fazer no que toca à aproximação entre as empresas e as universidades e eu quis dar de certa forma o meu contributo para isso. Foi o principal motivo. Portanto, foi de facto um dos maiores desafios que tive. Portanto, conjugar a minha atividade profissional com a realização de um doutoramento é um desafio um bocadinho complicado, não ao nível digamos, da dificuldade de fazer próprio um doutoramento per si, mas a automotivação, a resiliência, portanto, ir buscar energia depois do trabalho para me dedicar à minha investigação. Portanto, foram 5 anos muito intensos, até porque quando comecei o doutoramento não tinha filhos, quando acabei o doutoramento tinha 2 filhos, e portanto isto foram 5 anos muito, muito intensos da minha vida, mas foi espetacular. Pois imaginamos que tenha sido fácil, obrigado pela Não foi nada partilha. fácil, não foi nada fácil, nada mesmo, mas foi muito gratificante, pá, e acho que voltava a passar pelo mesmo, porque foi muito enriquecedor. Passando agora também um bocado ao tema grande do nosso podcast, queríamos falar também agora do mundo da energia elétrica em Portugal e passo já a perguntar, uma vez que a maioria da energia elétrica em Portugal é produzida nas barragens, nas grandes produtoras de energia elétrica, queria perguntar se achas que já atingimos o nosso máximo potencial hidroelétrico ou se ainda temos caminho a trilhar para esse objetivo. É uma excelente pergunta e essa pergunta a afirmação que fizeste é um pequeno ponto. Por exemplo, nos anos secos não será a nossa principal fonte de produção. Portanto, este inverno tivemos um inverno seco e, portanto, a hídrica não foi, digamos, é muito expectável que não seja a principal fonte de produção em Portugal, mas tem muitos anos que é, e tens razão, de facto é. Portanto, respondendo à tua pergunta do ponto de vista técnico, a resposta é não. Ainda existe um considerável potencial hidroelétrico por aproveitar, seja ao nível dos reforços de potência, seja ao nível de novos aproveitamentos hidroelétricos, com e sem bombagem, alguns deles que estavam previstos, mas que não saíram do papel. Portanto, em Portugal, do ponto de vista tecnicamente, ainda podemos fazer mais. Depois há questões económicas. Portanto, eu creio que a este nível podíamos ir bastante mais longe. A geração hidroelétrica, além de ser geração renovável, é bastante flexível. E, portanto, nas situações em que a bombagem é possível, é um excelente complemento à geração renovável variável, como é a fotovoltaica e a eólica. Portanto, quando temos muito vento e muito sol, portanto, acabamos por fazer aqui um uso de linguagem, por ter excesso de geração, e podemos aproveitar esse excesso de geração para bombar, portanto, e mandar água de volta para as albufeiras para cima, que será turbinada mais tarde, quando houver de certa forma, falta de geração. Portanto, e a hídrica, com bombagem, tem esta excelente flexibilidade. Só para complementar, este ano, no seguimento da afirmação do Tiago, tivemos um inverno muito seco e, portanto, não podemos extrair o potencial hidroelétrico habitual que temos num ano ou normal ou mais chuvoso, não é? Mas, de facto, eu acho que ainda, e na minha opinião pessoal, do meu trabalho diário, portanto, a hídrica é daquelas fontes que eu gosto mais de trabalhar, é rápido a pôr na rede, portanto, 2, 3, 4 minutos metemos uma barragem na rede, produz bastante, dá para bombar, é muito flexível. Portanto, sim, eu acho que do ponto de vista técnico, esquecendo agora a componente económica, que aí os players económicos é que têm que fazer as suas contas e saber se vale a pena ou não, do ponto de vista técnico, acho que sim, acho que devíamos incrementar mais. Ok. Bem, então a próxima pergunta é mais um contexto de comparação entre Portugal e outros países.
Como é que caracteriza a nossa posição na transição entre os combustíveis fósseis e as energias renováveis? Acha que estamos bem colocados? Estamos No atrás? caso português, Uhum. no caso de Portugal. Portugal tem feito um esforço assinalável no seu comprometimento com a descarbonização. Portanto, no caso particular do sistema elétrico, temos observado uma transformação significativa. O investimento em renovável tem sido assinalável. Inicialmente começamos no início da década de 2000 com a eólica, que foi a principal fonte de crescimento. Nesta década, a principal fonte vai ser o fotovoltaico. Entretanto, também foram feitos alguns aproveitamentos hidroelétricos novos que se fizeram, e ainda bem, e alguns reforços de potência. Descomissionou-se as centrais com elevadas emissões, como foi o fuel óleo e recentemente o carvão. Portanto, já não temos produção fuel óleo e carvão, que são as que poluem mais. Comparativamente com outros países, creio que temos demonstrado fazer a nossa parte e estamos comprometidos com o desígnio das alterações climáticas. Isso não há dúvida nenhuma. Oxalá outros países tivessem um comportamento tão grande como Portugal tem. Isso aí tem sido assinalado, é de louvar. Pronto, então, continuando ainda no tema da descarbonização, nós vimos um estudo feito pelo Future Energy Leaders, do qual és membro, em que houve um relatório que foi publicado sobre o impacto ambiental da descarbonização do sistema elétrico português. Aquilo era de facto bastante complexo e nós estávamos a tentar perceber exatamente qual é que é esse impacto ambiental. E depois, se calhar, a título de curiosidade pessoal, isto é uma curiosidade que nós tínhamos quando procurámos um bocadinho mais sobre isso, é que como é que se gera o ciclo de vida dos materiais, por exemplo, das turbinas eólicas ou até as de alto mar? O que é que fazem esses materiais depois de expirado o tempo de vida? Isso é uma questão pertinente e atual. Eu ia vos dizer isso, mas vocês estão meio informados. No passado dia 6 nós tivemos um evento, está online, está disponível. Fizemos um evento dos Future Energy Leaders sobre o impacto da transição energética, onde foi abordado esse tema. Portanto, essa sessão do Energia em Debate que nós fazemos regularmente teve por base um white paper que foi criado por nós. Também está disponível, não sei se temos um resumo e temos o white paper, se tiveram a oportunidade de ler. Sim, sim. E, portanto, dedicamos algum tempo a estudar isso e a estudar as tecnologias, tanto ao nível da extração dos materiais, do aproveitamento dos materiais, do consumo de materiais que utilizamos. E, de facto, o que posso dizer é que essa preocupação ainda não está a ser contemplada no processo de transição energética, ou pelo menos não está a ser contemplada da devida forma, porque é importante nós também considerarmos a extração dos materiais e dos recursos naturais quando fazemos a utilização, a produção das energias renováveis. Portanto, se o objetivo é a transição energética e a sustentabilidade, não podemos extrair mais da natureza do que aquilo que a natureza nos poderá dar no seu ciclo natural. Falou-se também na sessão, portanto, há alguns projetos que já estão a ser feitos, nomeadamente, creio que na parte das turbinas eólicas e das pás que são feitas de carbono, utilizar-se esses materiais na construção civil, nomeadamente na área dos isolamentos, porque são materiais com alguma resistência. Sei que há um projeto engraçado no técnico, creio que é na área de mecânica, o professor Paulo Ferrão foi um dos convidados da sessão, que falou que acho que está um colega a tentar fazer pranchas de surf, a aproveitar as pás das turbinas eólicas para fazer pranchas de surf, porque aquilo é feito em carbono, não é? E, portanto, ele tinha aí um projeto de giro, portanto, também pode ser uma ideia. Mas, de facto, é algo que tem de ser considerado no futuro, portanto, o impacto da extração dos materiais e o que podemos obter, que energia é que podemos obter. Os Future Energy Leaders em Portugal, temos agora estamos a planear, ainda não está decidido, mas fazer, digamos, um estudo semelhante, mas fazendo uma caracterização da otimização das energias renováveis para a produção de energia, ou seja, fazer aqui um complemento entre os tipos de extração dos diferentes materiais e como é que pode ser a combinação de todos eles para produzir energia, extraindo o menor número de recursos naturais possível. Portanto, é um estudo que temos em vista, é um estudo bastante complexo, mas provavelmente ainda iremos avançar para o fazer. Mas, de facto, para concluir, é uma preocupação que eu acho que ainda não está a ser devidamente acautelada, a extração dos materiais. De facto, acho que tem que ser uma preocupação que tem que começar a estar mais inserida nos planos de transição energética. Não é só produzir energias renováveis, mas também qual é que é o custo que isso implica, não é?
Uhum. Exato. Então, continuando agora ainda no tema da transição energética, queria perguntar-te quais é que são os maiores desafios ou obstáculos a esta transição e depois, para além disto, se a energia nuclear, que ultimamente tem sido o seu próprio debate, mais ou menos aceso, poderá ter um papel a desempenhar e pronto, qual será mesmo esse papel da nuclear nesta transição? Ok, então, começando pela segunda parte da pergunta, portanto, a energia nuclear não é consensual. Portanto, tem aqui algum, e muitas vezes falta-lhe alguma racionalidade, portanto, há aqui muita componente política e social associada quando se constrói o nuclear. Dentro da energia nuclear temos a fissão e a fusão nuclear. Portanto, a fusão nuclear é ainda uma realidade distante e creio que não será viável nos próximos 30 ou 40 anos. Pelo menos quando eu tive uma cadeira de nuclear, falava-se em 40 anos, que já foi há 10 anos, e agora continua-se a falar em 40 anos. E, portanto, eu creio que não, a fusão nuclear não será assim uma realidade tão possível. Portanto, aquilo que estamos a falar é a fissão nuclear. Portanto, quando falamos em transição energética no sistema elétrico, podemos considerar, digamos, três dimensões. Dimensão nacional, dimensão regional, europeia e a dimensão global. Mas vamos focar-nos aqui mais nas duas primeiras, na nacional e na regional ao nível europeu. O sistema elétrico europeu encontra-se interligado, como vocês sabem, portanto temos rede que vai de Portugal hoje em dia até a Ucrânia, portanto a Ucrânia ligou-se recentemente a nós, devido ao conflito que teve, pediu uma ligação de emergência à Europa e nós fomos solidários com a problemática que eles estão a ter neste momento, portanto, e ligamos a rede ucraniana já está conectada com a rede europeia continental. Mas pronto, isto são parênteses. Portanto, a estratégia energética do setor elétrico ao nível europeu tem que ser concertada. Isto é algo que temos que ter presentes. E na minha opinião, com o conhecimento das tecnologias existentes, e principalmente ligadas ao armazenamento de energia, não é possível promover a transição energética no sistema elétrico europeu sem recurso à nuclear. Não podemos abdicar do nuclear na Europa. Portanto, isto é a minha opinião, sem sombra de dúvida. Faço aqui uma ressalva, e estou a falar de transição energética. Portanto, se nós estivermos a falar de descarbonizar o setor elétrico, ou seja, acabar com as emissões, mais difícil é ainda, porque aí tínhamos que também acabar com o gás natural. E, portanto, mas mesmo não acabando com o gás natural, acho que é impossível não descarbonizar o sistema elétrico europeu sem recurso ao nuclear. Para nós termos noção, não quero falhar aqui nos números, França tem 68 reatores nucleares, não é uma brincadeira assim tão pequena, portanto, é enorme. E, portanto, substituir de repente 68 reatores nucleares por outras fontes de produção, portanto, é complicado. E voltando agora à primeira parte da pergunta que a Alexandra me fez. Um dos maiores desafios da transição energética prende-se com a segurança de abastecimento. Ou seja, se descartarmos o carvão e o fuel óleo e o gás óleo, como já descartamos e bem, porque são altamente poluentes, resta-nos poucas fontes da chamada potência firme. E potência firme é aquela produção de energia que está disponível quando nós queremos. Podemos contar um bocadinho, de certa forma, com a hídrica, mas tivemos agora o exemplo de um ano seco quando não há água. E, portanto, os substitutos, ou a única potência firme que nós temos disponível, será o nuclear e o gás natural. Apesar do gás natural ter algumas emissões, se os números não me falham, se não me falha a memória, polui cerca de 1/3 do carvão para produzir a mesma energia elétrica, creio eu. Não quero estar aqui a dizer, falta-me a comprovar, mas creio que era isto. E, portanto, o nuclear e o carvão vão ser fundamentais no processo de transição energética. Não temos outra hipótese. Agora, baixando um bocadinho e falando no sistema elétrico português, para o sistema elétrico português, onde o investimento em renováveis foi muito forte, foi muito considerável desde os anos 2000, portanto, principalmente em eólica e mais recentemente, ou nesta presente década, vai ser a década do fotovoltaico, eu creio que não fará sentido, na minha opinião não faz sentido o investimento em nuclear, porque somos um sistema mais pequeno, um sistema elétrico mais pequeno e precisamos de alguma flexibilidade. E o gás natural dá-nos essa flexibilidade. Ou seja, quando temos muita eólica, de repente podemos parar numa central a gás natural, não tem problema nenhum, ou muita eólica ou muita solar, e quando de repente a eólica e o solar se vai embora, podemos arrancar uma central a gás natural com bastante facilidade. E, portanto, esta flexibilidade o nuclear não tem. E, portanto, no caso do sistema elétrico português, não fará sentido o nuclear, faz sentido o gás natural com potência firme, digamos assim. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Agora, também
para além da energia nuclear, outra fonte de energia que se tem falado imenso, também tem tido o seu próprio debate, é o hidrogênio verde. Tanto que existe até uma estratégia nacional para a introdução do hidrogênio verde até 2030. Neste sentido, ia-te perguntar qual é que é a tua opinião sobre esta fonte de energia e se achas que será a fonte de energia limpa do futuro. Sim, portanto, o nuclear acaba por sair um bocadinho fora. Não podemos, nós vamos deixar de falar entre a eletricidade e as outras fontes, porque isto vai estar, de certa forma, interligado, o setor energético que também vai fazer parte. Eu não tenho estado tão presente no hidrogênio, mas de facto acho que o hidrogênio vai ter um papel muito importante no futuro e com uma relevância acrescida, creio eu, no setor dos transportes pesados. Portanto, apesar de ainda não observarmos desenvolvimentos assinaláveis, mas eu acho que relativamente a navios de mercadorias, à aviação, creio que o hidrogênio vai ter um papel fundamental. Também ao nível do transporte ligeiro poderá ter, mas aí já temos algum caminho feito pelo carro elétrico, não é? Portanto, aí já assistimos a isso, e portanto creio que estas duas tecnologias na parte do transporte ligeiro poderão coexistir, mas ao nível do transporte pesado, transporte de mercadorias, transporte de aviação, o hidrogênio será sem sombra de dúvida. Eu creio que nós vamos, agora só uma pequena parte, a mobilidade como nós a conhecemos vai sofrer profundas transformações nos próximos 20 anos, não, principalmente a mobilidade urbana. O hidrogênio verde é o hidrogênio verde que estamos a falar, não é? Produzido por fontes renováveis. O hidrogênio verde terá também um papel muito importante no setor elétrico e principalmente nos períodos em que a geração renovável seja elevada, o que responde às altas. Portanto, quando temos muita geração renovável, o preço da energia baixa naturalmente. Portanto, e serão esses os períodos onde se irá proceder à eletrólise do hidrogênio. Terá um papel um pouco semelhante aqui à bombagem hidroelétrica, ou seja, a energia está barata, vamos produzir hidrogênio nos momentos em que a energia é barata. Existem também alguns estudos e algumas pessoas que falam no power to gas e no gas to power. O power to gas é naturalmente produzir o hidrogênio verde e o gas to power é utilizar o hidrogênio verde, revertê-lo e produzir novamente eletricidade a partir dele. Ou seja, quando tivermos muita geração renovável, produzimos hidrogênio, quando tivermos falta de geração, vamos buscar o hidrogênio, fazemos o processo contrário e produzimos energia elétrica. Poderá, de facto, também ser uma solução, mas aquilo que é o meu conhecimento hoje em dia, que não é muito profundo na área do hidrogênio, as questões do rendimento poderão aqui afetar, ou seja, poderá ser uma solução, não sei se do ponto de vista económico será a solução mais viável, mas de facto também poderá ser uma solução, ou seja, quando temos excesso produzimos, depois se o preço compensar, voltamos a converter o hidrogênio em eletricidade e injetar na rede elétrica. Portanto, é também uma solução, mas sem sombra de dúvida que o hidrogênio vai fazer aqui um caminho muito importante e terá um peso relevante no sistema energético nacional e global. Então, dando aqui uma última pergunta, mais pessoal, novamente, e a título de curiosidade, tendo em conta todas estas tecnologias emergentes, que algumas já falámos, há algum projeto nacional ou internacional que estejas assim entusiasmado? Eu por acaso, eu trabalho na gestão global do sistema, mas a partir de setembro vou abraçar um novo desafio também na REN, numa direção, um departamento novo que foi criado, que é o Estudos e Assuntos Europeus. Portanto, vou trabalhar mais em temáticas europeias a partir de setembro. Mas, portanto, houve um projeto particular em que participei, que foi, portanto, os TSOs, os operadores de sistema ao nível europeu. Portanto, nós temos na Europa entre 35 a 40 operadores de sistema, 39, se não me falha a memória, portanto, 37 países, que estão organizados em 5 RSCs, que são Regional Security Coordinators. Portanto, digamos, estes 39 estão agrupados em 5 RSCs. E o coordenador da zona oeste da Europa contempla os operadores de sistema português, espanhol, francês, belga, inglês, irlandês e um alemão. O coordenador do qual estamos abrangidos chama-se Corez, que é o coordenador do Oeste Europeu. Portugal aderiu à Corez em 2014 e em 2015 eu tive o prazer de ser anfitrião de um grupo de trabalho que foi criado, onde juntamos todos os participantes da Corez e onde discutimos estratégias para a recuperação após apagão, ou seja,
foi muito interessante. Caso tenhamos um apagão na Europa, né, um apagão global, qual é que é a estratégia que devemos seguir, digamos, para fazer o restauro do sistema elétrico? Portanto, nós já não temos apagões há algum tempo, né? Tivemos no verão passado um incidente nas interligações Espanha-França, que tivemos que apagar parte do país, não sei se vocês recordam, acho que foi em agosto, julho ou agosto. Portanto, eu tinha trabalhado de noite, saí às 8 da manhã do trabalho e às 3 da tarde deu-se este incidente. Portanto, eu participei neste grupo de trabalho e foi bastante interessante perceber com os colegas europeus as diferentes posturas e formas que têm a abordar quando tem um apagão. Portanto, alguns deles muito diferentes de nós, portanto, porque nós no despacho nacional, com regularidade, 6 em 6 meses, pelo menos uma vez por ano, fazemos estudos de simulação de recuperação em caso de apagão. Portanto, temos que ser treinados para isto. Caso ocorra um apagão, temos que proceder de facto ao restauro do sistema elétrico nacional o mais rápido possível para criar o menor entropia possível. Portanto, este projeto foi um projeto muito interessante em que eu participei, ver como é que os alemães e os belgas interagiam em caso de apagão. Por exemplo, os belgas muito diferentes de nós. A postura é muito diferente de nós. E foi bastante interessante. E agora, a partir de setembro, irei trabalhar mais em projetos europeus de outra natureza, não tanto operacional, mais do ponto de vista estratégico. E pronto. Pedro, não me resta mais nada senão agradecer-te a tua presença aqui no episódio hoje. Tenho a certeza que as pessoas lá em casa vão adorar ouvir-te. E a todos os que assistiram ao episódio, obrigado a vocês também. Estejam à vontade para deixar um like no vídeo e subscrever o canal. Se tiver alguma sugestão para os próximos convidados, deixem nos comentários em baixo ou enviem mensagem para o nosso Instagram. Obrigado e até breve. Muito obrigado pelo convite.